bem-vindos ao Saber Direito Responde. Eu sou a Gabriela Ferraz e hoje a gente começa o programa para esclarecer algumas das dúvidas que ficaram da nossa aula que aconteceu durante a semana. Para isso, a gente vai contar com a ajuda da Lígia, da Luana e da Mariane, que vão fazer as perguntas. Então, começando o programa, eu passo a palavra para a Lígia, que vai formular a primeira pergunta. Professora, o que seria o princípio do non-refoulement? Boa. O non-refoulement, na verdade, é um princípio previsto na Convenção Internacional de 1951 que protege os refugiados, né? Esse princípio ele foi repassado para a nossa Convenção Interna, que é a Lei Nacional do Brasil, que também protege os refugiados, se espelha muito nesses tratados internacionais e traz consigo o princípio do non-refoulement. Esse princípio, ele diz que nenhum refugiado que chegue até a fronteira de um país, ele pode ser expulso de novo para o lugar onde ele vem correndo risco de vida. Então, a gente sabe que o refugiado, ele é uma pessoa que sofre perseguição. Essa perseguição coloca em xeque, coloca em risco a vida, a liberdade ou direitos fundamentais dessa pessoa. Se ela foge e ela chega até a fronteira de outro país pedindo ajuda, esse país de acolhida, ele não pode, ele é proibido de devolver essa pessoa para o local onde ela pode vir a morrer ou pode vir a ter seus direitos aniquilados. Com isso, os países que ratificaram, os países que são signatários dessa convenção, eles se comprometem a não devolver essa pessoa, ou seja, eles se comprometem a acolher essa pessoa, pelo menos num primeiro momento, dar a ela a proteção que é cabível na situação do refúgio e depois pode acontecer um caso de reassentamento em outro país, mas isso vai ser depois desse primeiro momento. Bom? Então, agora a Luana vai fazer a pergunta. Professora, quais são os direitos dos refugiados nos países em que se refugiam? Ok, então vamos lá. O refugiado é essa pessoa que saiu do seu país de origem, chegou em um país de acolhida. Quando ele chega em um país de acolhida, em geral, são países que assinaram e ratificaram a convenção onde está prevista as diversas obrigações e os diversos direitos dessa pessoa refugiada. E no Brasil não é diferente. No Brasil a gente tem a nossa legislação interna, inclusive está aqui a Lei 9474 de 94, e a gente tem uma série de diretrizes e protocolos que os países estão obrigados a seguir. Dentre eles, a gente vai ter toda a cartilha de direitos que são aplicadas ao refugiado, à pessoa refugiada. Dentre eles, por exemplo, eu destacaria o direito à reunião familiar. Então, quando uma pessoa vem se refugiar em outro país, uma das coisas que a gente sente como ser uma necessidade, uma grande dificuldade dessa pessoa é não saber o paradeiro dos seus familiares. Então, até que essa pessoa descubra onde o parente se encontra, sobretudo se o parente está em boas condições físicas, se está vivo, a gente vai ter aí uma dificuldade de integração. E para isso a lei prevê a condição de reunião familiar. O que é isso? Quando o refugiado ele é reconhecido no país onde ele pede acolhida, ele vai ter o direito de trazer os seus ascendentes, os seus descendentes e o seu cônjuge, ou ainda qualquer outra pessoa da sua família que tenha com ele uma relação de dependência econômica. Então, esses parentes eles vão poder se integrar e vão poder vir ao país de acolhida para, junto com o refugiado, recomeçar essa vida. Professora, por que a crise humanitária atingiu a proporção atual? Bom, essa é uma ótima pergunta. As pessoas acham que o fluxo de refugiados ele vem acontecendo desde 2015 para cá, sendo que ele sempre aconteceu, Eu costumo brincar dizendo que a primeira refugiada foi Maria, que precisou fugir grávida para poder dar à luz a Jesus sem que ele fosse morto, não é verdade? Então, a gente sempre teve um fluxo de refugiados. Isso chegou a ter uma perspectiva e ter a importância que hoje vem assumindo por conta das diversas guerras que a gente tem ativa hoje no mundo. Então, hoje, no momento que a gente está conversando, são 15 guerras ativas, são 15 diferentes países que se encontram em conflito. Dentre eles, obviamente, aqueles que a gente já sabe, como a Nigéria e a Síria, mas outros países também que, inclusive, trazem conflitos de muitos anos, conflitos acumulados de muitos anos, como a República Democrática do Congo, como a Somália, como o Afeganistão, que nos últimos 25 anos aparece
ininterruptamente com estatísticas de deslocamento forçado de pessoas em razão de um conflito na região. Então, todos esses conflitos acumulados, né, e, sobretudo, com o auge que aconteceu da guerra na Síria, que já estamos entrando no 6º ano de conflito, isso gerou, obviamente, um acúmulo de pessoas que estão sendo forçadas a se deslocar no território, no planeta. Então, a gente alcançou, no ano passado, a marca de 60 milhões de pessoas em deslocamento forçado. Esses 60 milhões divididos entre deslocamentos internos, dentro do próprio país, e deslocamentos além da fronteira, que é o refúgio, como a gente conhece. Então, hoje, a gente tem um número de 60 milhões de pessoas, e esse número, no momento onde a gente não tem uma guerra mundial. Esse número é realmente assustador e, de fato, é um momento histórico. O que levam essas pessoas a saírem do seu território? Bom, o refúgio ele é muito específico, né? Então, assim, as pessoas podem sair do seu território por diversas razões, configurando aí outro tipo de fluxo migratório. Mas quando a gente fala de refúgio, a gente está falando de características muito específicas. Então, uma pessoa que é refugiada, ela precisa sair do seu país de origem em razão de uma perseguição que ela está sofrendo. Mesmo que ela não esteja sofrendo de fato essa perseguição, ela precisa estar motivada pelo medo, pelo pânico de sofrer uma perseguição. Essa motivação deve ser uma motivação fundada. Ela tem que ter razões para acreditar que ela estaria no futuro perseguida, que ela viria a ser perseguida. Então, essa pessoa ela se desloca. Mas essa perseguição, ela precisa assumir um dos 5 critérios objetivos que aparecem na Convenção. Então, o primeiro deles é a nacionalidade, né? Por conta da sua nacionalidade, você se coloca numa situação de perigo e você precisa fugir. Segunda condição, por conta da sua raça. A terceira condição, por conta da sua religião. A religião que você acredita, a religião que você profetiza, você, naquele momento ali, ela passa a ser perseguida e você se torna um alvo indesejado naquela região. O quarto motivo, por conta da sua opinião política. Enquanto pessoas muito fortes, militantes, que determinam a política daquela região, que têm uma incidência política, acabam gerando um certo constrangimento para as autoridades políticas e, por isso, ela passa a sofrer perseguição. E o quinto motivo seria em razão do seu grupo de pertencimento. Então, por exemplo, homossexuais, nos países onde a homossexualidade é criminalizada. É um grupo social específico que sofre uma perseguição específica e que pode, sim, ser perseguido por conta disso. Então, a pessoa refugiada ela tem que estar necessariamente ligada a um desses 5 critérios ou, de uma forma mais abrangente, a gente tem o critério da grave e generalizada violação de direitos humanos. Essa grave e generalizada violação, ela foi incluída na nossa legislação pela Declaração de Cartagena e ela dá um pouco uma abertura a esses critérios que são critérios ainda muito fechados. Essa declaração, ela vem, por exemplo, para abrigar a condição da Síria, onde os indivíduos não são perseguidos individualmente, não existe uma perseguição individual, mas existe uma perseguição indiscriminada contra toda uma população civil. Nesse caso, a gente classifica como sendo uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos e, portanto, as pessoas que saem de lá com medo dessa grave e generalizada violação, elas também recebem o status de refugiado. Existe alguma garantia de vida em relação aos refugiados? Bom, os países que se comprometem, os países que ratificam, os países que são signatários das convenções internacionais, então a gente vai lá desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, passando pela Convenção Internacional dos Refugiados de 1951, a gente pode citar também a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, até mesmo a Convenção Africana, que é a mais recente. Todos esses textos internacionais, eles trazem uma série de proteções. E uma dessas proteções é o direito à vida, né? Que é a proteção número 1. Então, quando o refugiado sai do seu país, é porque ele, de fato, está sofrendo uma ameaça da sua vida, né? Junto com a sua vida, podem vir aí outros direitos e garantias fundamentais, como a liberdade, por exemplo. Mas o país de acolhida, ele se compromete a ser um país que, de fato, proteja o refugiado. E aí, essa proteção vem em diferentes níveis, tanto na proteção de salvaguardar a vida dele. Por esse motivo, o refúgio, ele é um processo sigiloso, né? Isso é muito importante falar. Ele é um processo que corre
perante o Ministério da Justiça, é um processo administrativo de concessão de refúgio e absolutamente todo o processo que acontece tanto no Ministério da Justiça quanto com a participação da sociedade civil, todo esse processo ele é protegido pelo sigilo. Então, os profissionais envolvidos não podem nem entrar em contato com as embaixadas, nem entrar em contato com outras pessoas ou com mídia ou qualquer outro organismo e não podem falar a identidade dessas pessoas porque poderíamos estar colocando essas pessoas em risco, caso elas fossem identificadas como residentes aqui no Brasil. Então, existe toda uma proteção e uma salvaguarda que deve acontecer dos direitos dessa pessoa quando ela está no país de acolhida, para que ela possa claramente recomeçar a sua vida. Qual diferença temos em relação à mulher refugiada e o homem refugiado na tutela? Ótimo. Então, assim, hoje a gente não tem tanta diferenciação no papel. Então, uma das grandes brigas que a gente vem travando hoje é exatamente para que as mulheres tenham uma condição, tenham um recorte de gênero específico dentro das políticas públicas, né? As políticas públicas e a legislação em geral, eles não fazem essa diferenciação entre mulheres e homens. Muitas vezes a gente vai encontrar alguns direitos que são específicos para criança, menores de idade, mas isso não se replica na condição de gênero. Então, uma das nossas lutas hoje é, de fato, para que a legislação e as políticas públicas brasileiras, que, afinal de contas, estão começando a ser construídas, então a gente está nessa fase aí preliminar, onde seria a fase ideal para a gente conseguir influenciar e trazer esse olhar da mulher para dentro das políticas. E por quê, né? Porque, de fato, a mulher ela se encontra numa condição maior de vulnerabilidade, né? Ela está mais exposta, o corpo dela está mais exposto em um conflito. Então, essa mulher é aquela que, além de perder os filhos, perder o marido no conflito, ela vai migrar sozinha, ela vai pedir refúgio em outro país sozinha, ela vai assumir um novo papel e, em geral, ela vai sofrer uma série de violações, não só no país de origem, mas também durante o trânsito. A gente teve aí muitas denúncias acontecendo sobre mulheres sendo estupradas durante o trânsito para outros países e também no país de acolhida ela vai sofrer também novas violências, até porque ela vai assumir esse papel, que já é o papel da mulher brasileira, é um papel de invisibilidade, e a refugiada acaba entrando nessa condição e assumindo essa invisibilidade que já é costumeira para as mulheres brasileiras. Então, de fato, é por isso que a gente precisa de uma proteção maior, que a gente precisa de uma garantia maior que coloca essas mulheres em evidência. Bom, então agora encerramos o nosso primeiro bloco de perguntas. Vamos fazer uma pausa e logo voltamos para mais perguntas com os alunos aqui no Saber Direito Responde. Bem-vindos de volta ao Saber Direito Responde. A gente começa esse segundo bloco respondendo as perguntas dos alunos, perguntas que surgiram depois das aulas dessa semana sobre direito internacional dos refugiados. Então, eu passo a palavra para a Lígia para a sua nova pergunta. Professora, quais são os países que mais acolhem os refugiados? Essa é uma ótima pergunta, porque, na verdade, a gente tem uma falsa ideia de que o Brasil recebe um número significativo de refugiados. Mas, na verdade, o Brasil, na lista, no ranking de países que mais acolhem, o Brasil está em 66º lugar. Ou seja, um lugar muito abaixo, né? Comparado à nossa população, o Brasil ele só tem 8.500 refugiados reconhecidos pelo governo brasileiro. Numa fila de espera, aguardando esse pedido de refúgio, a gente vai encontrar outras 18.000 pessoas, mas ainda assim é um número muito baixo quando comparado aos números que vêm de outros países. No ano passado, em 2015, o Alto Comissariado da ONU lançou um relatório internacional desenhando a situação que se desenvolveu no continente e no planeta em geral sobre os deslocamentos forçados. Nesse relatório, eles colocam os países que mais acolheram refugiados ao longo dos últimos meses. E o país número 1 aparece sendo a Turquia, né? Então, a Turquia vai ser o país que lidera esse ranking de acolhimento. No segundo lugar, a gente vai ter o Paquistão, que o Paquistão justamente ele está próximo ali de países que têm um conflito muito intenso, como, por exemplo, o Afeganistão. E, por isso, ele tem um campo de refugiado muito significativo. E, em terceiro lugar, a gente vai ter o Líbano. Também você pode perceber que é um país que faz fronteira com a Síria e que, portanto, é um país de acolhida emergencial, onde as pessoas ultrapassam a fronteira
ali num primeiro momento e acabam criando aqueles bolsões dos campos de refugiados que a gente conhece. Então, esses 3 países são os países da lista que mais acolhem refugiados hoje no mundo. Em relação às mulheres refugiadas, apesar delas possuírem um estudo maior, como funciona a desigualdade? Bom, a gente vai ter aí uma diferença. Em geral, as mulheres que chegam até o Brasil, o que a gente vem percebendo é que são sim mulheres escolarizadas, as mulheres, muitas delas com nível superior. Então, muitas das mulheres que eu atendi ao longo desses últimos anos foram pedagogas, eu recebi mestres em antropologia, muitas professoras, mulheres que de alguma forma, até pela sua importância política local, até pelo enfrentamento, pela militância que elas desempenhavam no seu país de origem, elas acabaram representando um risco, né, para a sua própria vida e por isso elas precisaram se deslocar. Mas o que a gente vê é que no momento do refúgio é muito difícil no país de acolhida você exercer profissões relacionadas à sua educação. Então, mulheres que chegaram aqui, por exemplo, com nível superior e com um diploma de nível superior, hoje em dia trabalham em serviços manuais e muitos deles serviços relacionados à limpeza. As mulheres, em geral, elas costumam comentar que a primeira palavra que aprendem em português é justamente a palavra limpeza, porque esse é o trabalho que é destinado às mulheres refugiadas quando chegam aqui, tanto porque não falam ainda o português, como porque a gente ainda não tem um empresariado que seja treinado para acolher essas pessoas, né, e essas mulheres dentro de um mercado de trabalho de forma digna, e também a gente não tem ainda políticas que consigam flexibilizar o reconhecimento do diploma dessas pessoas aqui no Brasil. Então, muitas delas, apesar de ter um nível superior, acabam exercendo profissões de base. E isso a gente vê também o reflexo da própria população feminina brasileira, que muitas vezes a gente não consegue galgar os degraus, a gente não consegue subir, muitas vezes, na carreira escolhida pela própria brasileira, pela sua condição de gênero. Então, essa condição de gênero, ela também vai marcar a trajetória e o destino da mulher refugiada no Brasil. Professora, o que o Brasil tem feito para proteger os refugiados? Bom, ótima pergunta, porque o que acontece? O Brasil, ele é jovem nesse tema, digamos assim. O Brasil, ele não tem uma experiência, uma vasta experiência com o tema do refugiado. Ele é um tema que surgiu muito recentemente para a gente, né? Em 2011, a gente começa a ter um acréscimo do número, em 2014, a gente chega num estopim de acolhida e de fluxo de pessoas que chegam no país, mas a gente ainda pode classificar o Brasil como sendo um país que vem amadurecendo as suas políticas de acolhida. Dentro disso, o Brasil ele vem despontando em algumas áreas, né? A gente está tendo um fortalecimento da instituição do CONARE, que é o conselho que cuida dos refugiados dentro do Ministério da Justiça. Com isso, a gente vem produzindo uma estatística e produzindo dados, porque até então não existem esses dados oficiais do governo brasileiro sobre a quantidade de refugiados no país, e isso a gente vê sendo produzido agora, em 2016. Outros casos, como, por exemplo, a inclusão dos refugiados no Pronatec, é um grande avanço, né? A gente vem fazendo, o governo brasileiro vem fazendo parcerias com o SEBRAE também para cursos de empreendedorismo, porque a gente sabe que muitos refugiados chegam aqui em busca de uma condição melhor de vida, em busca de se enraizarem, em busca de conseguirem ter autonomia, terem um empoderamento necessário para recomeçar sua vida, e muito desse empoderamento vai vir justamente por conta da inserção no mercado de trabalho, porque é isso que dá a força e a integração para ele conseguir recomeçar, reestruturar a sua vida e a vida da sua família. Então, esse trabalho, junto com o SEBRAE, para cursos profissionalizantes, cursos de como empreender, como abrir a sua própria empresa, podem ser, no futuro, um diferencial do Brasil na acolhida dessas pessoas, né? Claro que a gente precisa ainda desenvolver muito mais, a gente precisa fortalecer muito mais esse instituto, porque o Brasil, como eu disse, ainda não está preparado para receber a quantidade de pessoas que vem chegando. Mas isso também é um trabalho que vem sendo feito, e o que a gente precisa é que exista, de fato, uma pressão da sociedade civil, que exista, de fato, uma boa vontade do governo para melhorar sempre essa política que ainda é insuficiente. Pode uma mulher requerer o status de refugiada por ter receio que ela ou a filha venha a sofrer mutilação genital? Ótimo.
Pode e deve. Isso é uma clara condição de refúgio. Como eu disse no começo, o refúgio tem aquelas 5 condições, certo? Se a gente analisa a condição da mulher dentro da condição objetiva de grupo social, a mulher ela é pertencente ao grupo social de gênero, de mulheres. E, portanto, é essa condição dela de mulher que coloca ela no risco de sofrer uma grave violação aos direitos humanos, que é a mutilação genital, né? Ou circuncisão feminina, como é chamada. Então, a gente sabe que em muitos países, muito embora existam leis proibitivas, no próprio país a gente tem regimes jurídicos diferentes. E muitas vezes a lei nacional, ela não vale em tribos ou em vilarejos menores. E nessas tribos e vilarejos, é costumeiro, é parte da tradição local, a realização da circuncisão feminina, que é a extirpação do clitóris. Muitas mulheres se fazem, né, passam por esse ritual no momento da menstruação, outras passam por isso ainda bebês, então não tiveram aí a condição de se defender, e muitas outras vai depender da idade madura, quando já existiria ali uma idade fértil, onde elas seriam obrigadas a extirpar o clitóris. Isso é uma causa de refúgio, porque coloca essa mulher não só numa situação onde ela não pode escolher o destino do próprio corpo, como coloca essa mulher também em um grande risco de vida, porque a gente sabe que a forma que é feita essa extirpação clitoriana, muitas vezes, nesses lugares, não corresponde a nenhum tratamento higienizado ou que dê o mínimo de segurança de vida para essa mulher. Então, essa forma precária, em geral, leva muitas meninas e muitas mulheres a óbito. Então, uma mulher que foge porque ela não quer passar por essa situação, ela está fugindo, sim, para preservar a sua vida. E se está fugindo para preservar a sua vida, ela está classificada dentro da situação do Instituto do Refúgio e ela merece proteção quando ela chega num país de acolhida. Quais são os tipos de violência sofridas geralmente pelas mulheres e crianças? Então, uma dessas violências, por exemplo, é a extirpação clitoriana, né? É uma das causas, uma das violências que ela sofre ali no país e que motivam essa mulher a buscar ajuda em outro país. Mas a gente poderia falar de outras violências. Uma violência que é muito silenciada ainda e que recentemente vem sendo colocada em pauta é a questão, por exemplo, dos casamentos forçados. A gente sabe que muitos países não só necessariamente monogâmicos, mas países também que aceitam a poligamia, são países que obrigam as suas crianças e obrigam as suas meninas a se casarem muito jovens, muitas vezes com 9, 10, 11, 12 anos de idade. Inclusive, o próprio presidente da Nigéria, recentemente, ele é o presidente de um país e ele é casado com uma menina menor de idade. E isso num presidente, né, digamos assim, numa figura pública, numa autoridade. Então, a gente pode imaginar como isso acontece nos vilarejos, nas cidades menores, né, que isso é uma prática costumeira também. Então, esse casamento forçado leva, mais uma vez, a mulher a perder o seu direito de escolha. E não só isso, mas se ela contrai um casamento contra a vontade dela e ainda criança, ela vai se submeter a uma vida inteira de estupros repetitivos, porque ela vai ser estuprada todos os dias. Então, quando ela foge, ela não foge apenas porque ela não quer se casar, apenas porque ela foge por amor. Não é isso. Ela foge para preservar um direito fundamental, que é de dispor do seu próprio corpo, que é dispor da sua própria vida e também de não se submeter a estupros consecutivos. Outra questão, por exemplo, envolvendo a mulher, que é uma violência que acontece nos terrenos, né, que acontecem nos países de origem, é a questão do estupro em zona de guerra. Então, os países que vivem conflitos muito intensos, existem já pesquisas internacionais, como do Médicos Sem Fronteiras, como da Cruz Vermelha, por exemplo, da Human Rights Watch, que comprovam que esse estupro ele é utilizado dentro do conflito. O que eu quero dizer com isso? Esse estupro, ele sai de uma relação de duas pessoas e ele passa a ser um instrumento, ele passa a ser uma forma de dominação dentro do conflito. Então, a mulher, ela é completamente objetificada, ela é despida da sua dignidade, da sua personalidade, e aquele corpo serve para humilhar, serve para conquistar o inimigo. Então, esse estupro usado dessa forma em zonas de conflito também ocasiona, esse medo de sofrer esse estupro também ocasiona o pedido de refúgio, que deve ser acolhido pelos países nos quais essa mulher se direciona.
queria saber se é exigido algum tipo de prova em relação à perseguição ou temor sofrido para que seja declarado a condição de refugiado. Muito bom. Na verdade, a gente tem aqui no Brasil uma condição que chama de análise de credibilidade. Então, o que é isso? A pessoa vem, o refúgio ele é autodeclaratório. Então, eu vou contar a minha história para o entrevistador, primeiro para o entrevistador da sociedade civil, depois para o entrevistador do Ministério da Justiça. Eu vou contar a minha história, vou narrar o que aconteceu comigo e vou solicitar o refúgio. E muitas vezes paira a dúvida, essa pessoa estaria falando a verdade ou não, né? Então essa é uma análise de credibilidade que deve ser feita. Como isso é feito? Em geral, isso deve ser feito primeiramente preservando a dignidade dessa pessoa, então nenhuma pergunta invasiva ou violadora pode ser feita. E num segundo momento a gente vai analisar se a história dessa pessoa faz sentido com o que vem acontecendo no país de origem. Então, por exemplo, para dar um exemplo prático, uma pessoa que se autodeclara homossexual e ela vem de um país como, por exemplo, Camarões, que é um país que criminaliza a homossexualidade. Se essa pessoa chega até o Brasil, narra essa condição, se coloca numa situação, numa perspectiva de ter medo de sofrer uma repressão, uma violência policial ou mesmo uma violência por parte da sua própria família, né, ameaças de morte que acontecem dentro da sua própria família, essa pessoa coloca essa situação para o entrevistador e a gente vai fazer uma análise da situação que acontece no Camarões, chegando à conclusão que, de fato, o direito penal do Camarões, ele é punitivista no sentido de punir as pessoas com orientação sexual que são homossexuais, a gente vai chegar à conclusão que faz sentido a história dessa pessoa e que ela é merecedora do status de refugiado. Então, a gente encerra aqui por hoje o programa Saber Direito Responde. Eu espero que todas as dúvidas tenham sido respondidas. Caso não tenham, esperamos o e-mail que pode ser enviado para a TV Justiça para a gente continuar essa conversa. Muito obrigada, até a próxima. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.